Esse é o Jayco 5, o novo SUV compacto de Omoda e Jayco. Chega ao Brasil eletrificado, com versão híbrida de 224 cavalos e uma elétrica com cerca de 400 km de autonomia, mirando direto T-Cross, Creta e Tracker por preço estimado a partir de R$ 150 mil. O Jayco 5 é o irmão menor do já conhecido Jayco 7 e desembarca para brigar no segmento mais disputado do mercado brasileiro, o dos SUVs compactos urbanos com foco em tecnologia, eletrificação e preço competitivo. Gazeta Automotiva. Aqui você entende qual carro comprar para sua garagem. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Para entender a importância desse lançamento, é preciso voltar um pouco no tempo e olhar para a estratégia da Omoda e Jayco no Brasil. A marca, que pertence ao gigantesco grupo chinês Chery, desembarcou por aqui apostando primeiro no Jayco 7, um SUV médio que serviu como cartão de visitas e ajudou a construir reconhecimento de nome em um mercado ainda cético com relação aos fabricantes asiáticos. Agora, com a base firmada, a companhia parte para o passo seguinte, que é justamente atacar o segmento de maior volume do país. A filosofia por trás desse movimento envolve não apenas a importação, mas também um estudo avançado para nacionalizar a produção, possivelmente assumindo a antiga fábrica da Land Rover em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Isso significaria geração de empregos, fortalecimento da cadeia de fornecedores locais e, principalmente, preços mais competitivos no médio prazo, já que a importação encarece consideravelmente qualquer produto que cruze o oceano. Do lado de fora, o Jayco 5 se apresenta como uma versão compacta e mais urbana do irmão maior, mantendo a mesma identidade visual robusta, mas em uma embalagem mais ágil. A dianteira chama a atenção pelos farões estreitos e afilados, com assinatura luminosa em diodos emissores de luz, enquanto a grade frontal exibe filetes verticais que dão um ar mais sofisticado e moderno, fugindo do desenho colmeia tão batido no segmento. O capô traz vincos retos e bem marcados, reforçando a pegada quadrada e aventureira que a marca quis imprimir no modelo. Na lateral, a gente percebe linhas retas e definidas, sem exageros estilísticos, com caixas de roda levemente trabalhadas em plástico escuro que ajudam a transmitir uma sensação de utilitário pronto para encarar ruas mal cuidadas. Os retrovisores são integrados às portas e seguem um desenho funcional. Já a traseira aposta em lanternas horizontalizadas conectadas por uma barra plástica preta, recurso visual que alonga oticamente o veículo e remete a SUVs de categorias superiores. A versão elétrica, por outro lado, recebe uma dianteira exclusiva, com tratamento fechado típico dos modelos a bateria, marcando visualmente a diferença entre as duas propostas mecânicas. Falando em proporções, o Jayco 5 mede 4,38 m de comprimento, 1,86 m de largura, 1,65 m de altura, com entre-eixos de 2,62 m. Esses números colocam o modelo em uma posição interessante dentro da categoria, sendo compacto o suficiente para facilitar manobras em estacionamentos apertados de shoppings e ruas estreitas dos bairros mais antigos das grandes cidades, mas com largura e entre-eixos generosos que prometem boa estabilidade em rodovia e espaço interno aproveitável. Comparado ao Jayco 7, que tem 4,50 m, o 5 é 12 centímetros mais curto, 5 centímetros mais apertado no entre-eixos e 3 centímetros mais baixo, mantendo a mesma largura. Na prática, isso significa um SUV mais sapeca no trânsito urbano. O porta-malas oferece 480 litros de capacidade, volume suficiente para acomodar tranquilamente as malas de uma família de 4 pessoas em viagem de fim de semana ou as compras semanais de um supermercado farto. A altura do solo, dentro do padrão da categoria, ajuda a transpor lombadas agressivas e valetas urbanas sem o constrangimento de ouvir aquele baque seco no assoalho. Por baixo do capô, a versão híbrida traz o mesmo conjunto provável que equipa o Omoda 5, formado por um motor 1.5 turbo a gasolina, com injeção direta, acoplado a um propulsor elétrico integrado e alimentado por uma bateria de 1,83 de kWh. A potência combinada chega a 224 cavalos, com torque de 30,1 de kgfm, números expressivos para a categoria.
Na prática, isso se traduz em arrancadas firmes nos semáforos, ultrapassagens seguras em rodovias de pista simples e tranquilidade para encarar subidas íngremes com o carro carregado, sem aquele esforço sofrido típico dos motores aspirados de baixa cilindrada. O sistema híbrido pleno alterna automaticamente entre eletricidade e combustão, ou combina os dois, sempre buscando o melhor rendimento. Por dentro, o Jayco 5 aposta em um ambiente minimalista e tecnológico. A primeira coisa que salta aos olhos é a tela central vertical de 13 polegadas e 2 décimos, dominante no console e responsável por concentrar praticamente todas as funções do veículo, do ar-condicionado aos ajustes de direção. Os botões físicos foram drasticamente reduzidos, e os poucos que restaram ficam organizados em formato de cascata no console central, abaixo da tela, em uma disposição que mistura a estética com praticidade. O painel de instrumentos é totalmente digital, e o seletor de marchas migrou para a coluna de direção, liberando espaço útil no console. Quem senta atrás encontra espaço compatível com a categoria, suficiente para adultos de estatura mediana viajarem confortavelmente em trajetos médios. Os materiais empregados misturam revestimentos macios nas áreas de contato frequente com plásticos mais rígidos em locais menos visíveis, padrão da categoria. Falando em proporções, o Jayco 5 mede 4,38 m de comprimento, 1,86 m de largura, 1,65 m de altura, com entre-eixos de 2,62 m. Esses números colocam o modelo em uma posição interessante dentro da categoria, sendo compacto o suficiente para facilitar manobras em estacionamentos apertados de shoppings e ruas estreitas dos bairros mais antigos das grandes cidades, mas com largura e entre-eixos generosos que prometem boa estabilidade em rodovia e espaço interno aproveitável. Comparado ao Jayco 7, que tem 4,50 m, o 5 é 12 cm mais curto, 5 cm mais apertado no entre-eixos e 3 cm mais baixo, mantendo a mesma largura. Na prática, isso significa um SUV mais sapeca no trânsito urbano. O porta-malas oferece 480 litros de capacidade, volume suficiente para acomodar tranquilamente as malas de uma família de 4 pessoas em viagem de fim de semana ou as compras semanais de um supermercado farto. A altura do solo, dentro do padrão da categoria, ajuda a transpor lombadas agressivas e valetas urbanas sem o constrangimento de ouvir aquele baque seco no assoalho. Por baixo do capô, a versão híbrida traz o mesmo conjunto provável que equipa o Omoda 5, formado por um motor 1.5 turbo a gasolina com injeção direta, acoplado a um propulsor elétrico integrado e alimentado por uma bateria de 1,83 de kWh. A potência combinada chega a 224 cavalos, com torque de 30,1 de kgfm, números expressivos para a categoria. Na prática, isso se traduz em arrancadas firmes nos semáforos, ultrapassagens seguras em rodovias de pista simples e tranquilidade para encarar subidas íngremes com o carro carregado, sem aquele esforço sofrido típico dos motores aspirados de baixa cilindrada. O sistema híbrido pleno alterna automaticamente entre eletricidade e combustão, ou combina os dois, sempre buscando o melhor rendimento. Por dentro, o Jayco 5 aposta em um ambiente minimalista e tecnológico. A primeira coisa que salta aos olhos é a tela central vertical de 13 polegadas e 2 décimos, dominante no console e responsável por concentrar praticamente todas as funções do veículo, do ar-condicionado aos ajustes de direção. Os botões físicos foram drasticamente reduzidos e os poucos que restaram ficam organizados em formato de cascata no console central, abaixo da tela, em uma disposição que mistura estética com praticidade. O painel de instrumentos é totalmente digital e o seletor de marchas migrou para a coluna de direção, liberando espaço útil no console. Quem senta atrás encontra espaço compatível com a categoria, suficiente para adultos de estatura mediana viajarem confortavelmente em trajetos médios. Os materiais empregados misturam revestimentos macios nas áreas de contato frequente com plásticos mais rígidos em locais menos visíveis, padrão da categoria. A chegada ao Brasil está prevista para julho de 2026, inicialmente via importação, com produção nacional em Itatiaia ainda em estudo. Caso confirmada, a nacionalização representaria um marco para a indústria automotiva nacional, gerando empregos e reduzindo a dependência de importações. Assim sendo, o Jayco 5 chega com a missão de balançar um segmento que há anos opera com fórmulas conhecidas. Traz eletrificação acessível, design moderno, tecnologia de sobra e a promessa de preço competitivo,
Ingredientes que podem transformá-lo em um sucesso comercial se a marca acertar na rede de atendimento e na precificação final. As expectativas são altas e o consumidor brasileiro tende a sair ganhando com mais uma opção forte no mercado. Agora está aparecendo na sua tela um conteúdo selecionado especialmente para você. Eu te espero lá!